Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror! Eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. Hoje estamos aqui para falar sobre O Iluminado, filme dirigido pelo Stanley Kubrick, que é baseado na obra do Stephen King, filme lançado em 1980. The Shining. The Shining, é verdade. Filme original, né? O Iluminado. O Iluminado. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do filme, que é considerado uma obra-prima do terror, um filme cult. Exatamente, é um clássico, né? Não tem como a gente falar sobre filmes de terror sem pensar em O Iluminado, gente. Ele foi, assim, uma obra enorme que, desde que foi lançado, ele virou uma referência muito grande. São vários outros filmes, não somente de terror, como várias outras obras, até mesmo seriados, fazem referências a esse filme. A gente tem muita referência no meio cinematográfico, enfim, nos meios de comunicação em geral, né? É um filme muito icônico e que divide muitas opiniões, né? Porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Acho que é isso que torna ele tão especial, não é mesmo? Então vamos lá pro papo sobre O Iluminado. Atenção! Você está entrando em uma zona de spoilers. Continue por sua conta e risco. Para quem não sabe, O Iluminado ele é uma adaptação no cinema de um livro escrito pelo Stephen King. A adaptação para o cinema não foi exatamente igual ao livro. A gente teve muitas diferenças, tá, do livro para a obra. E eu queria deixar bem claro que eu só assisti o filme. Eu não li o livro. Você chegou a ler o livro, Fê? Não cheguei a ler o livro. Mas eu acho que isso não interfere em absolutamente nada que a gente tem aqui para comentar no papo. Inclusive, é até bom que abra uma brecha para, caso você tenha lido o livro, para você também, comenta aí alguma coisa que a gente tá falando sobre. Eu acho que fica bem interessante, né? Sim, demais. Vamos começar falando sobre uma breve sinopse do filme? Claro, para quem não conhece, né? O filme conta a história de uma família, onde a gente conhece Jack, o protagonista do filme, onde ele é contratado para cuidar de um hotel, do Hotel Overlook, que vai ficar fechado para entre-safa, né, durante alguns meses, né, são 5 meses na verdade, onde a neve, o inverno toma conta do hotel e é praticamente impossível de ficar por ele na região. Então, ele e sua família se mudam para ficar 5 meses nesse hotel. Mas coisas sombrias, assustadoras começam a acontecer com ele, com a sua família, e a gente vai acompanhando, enquanto o filme passa, a degradação da sua mente, né? Ele sendo tomado pela loucura. E aí abre alguns questionamentos pra gente. Eu acho que é interessante a gente começar falando sobre esse filme, do impacto imediato que ele teve na época, né? Dar um pouquinho desse contexto. Porque, assim, na época que ele foi lançado, o gênero terror em si, ele estava em grande evidência, principalmente depois de alguns filmes que tinham lançado, como Tubarão e Star Wars, por mais que Star Wars não seja de terror, mas assim, era uma coisa que já estava chamando a atenção ali do cinema blockbuster, né? Então, ele não foi destacado ali, dentre as pessoas, só pelo gênero terror, mas a forma que ele foi abordado, a direção, a forma que ele foi filmado. Enfim, porque foge muito do que o pessoal estava acostumado naquela época. O Kubrick, que é o diretor, ele introduziu o terror psicológico, porque até então a gente não tinha filmes de terror assim, né? Puxando esse quesito mais psicológico, sim. Nossa, interessante. Não sabia. O filme, ele traz essa atmosfera muito enigmática, ele tem um ritmo lento, ele tem um tom pesado, por isso que ele não agradou todo mundo assim de imediato. Ele foi um filme que dividiu muitas opiniões. É aquilo que eu falo até mesmo hoje, não somente na época, né? Até mesmo hoje. Tem gente que ama esse filme, por tudo que ele é, tudo que ele representa, mas tem gente que odeia. Eu mesma, a primeira vez que eu vi esse filme, gente, eu odiei. Eu olhei e fiquei assim, gente, como é que as pessoas conseguiram gostar dessa porcaria? De verdade. Eu odiei, assim, que eu ficava assim... Pra mim não tinha desculpa de alguém gostar disso. Mas eu reassisti recentemente, inclusive eu achei que fez muita diferença eu ter assistido atualmente, porque primeiro eu vi muita coisa que eu não tinha visto na primeira vez que eu assisti, eu não tinha dado tanta importância a algumas coisas do roteiro e tal, e hoje faz muito mais sentido. Assim, já introduzindo um pouquinho de spoiler, o Jack, que é o protagonista, começa a ficar meio louco por conta do isolamento. E na minha cabeça, a primeira vez que eu assisti, eu ficava assim, é muito idiota alguém se deixar tomar pela loucura só porque tá isolado. Eu achava isso, cara, isso não me convencia
aconteceu, não é algo que aconteceria. Mas depois de ter passado por uma pandemia, Depois né? de 5 anos trancado dentro de casa. Nossa, aí é o que eu dei a devida importância, que eles inclusive chamam no filme de... Como é que é? Efeito cabana? Não. Cabin fever, Isso, febre da cabana. Isso é um termo real. Quando a pessoa ela fica muito tempo isolada, a cabeça dela começa, né, dar um espiripaque maneiro. Agora faz total sentido pra mim, cara. Eu vi o filme com outros olhos, de verdade. É muito interessante você comentar disso da febre da cabana, porque eu dei uma pesquisada sobre, né? Não vou dizer que é uma síndrome, mas é um efeito que é causado na gente quando a gente fica muito tempo trancado num ambiente apenas, né? A sensação que a gente tem é de apatia, como se o ambiente fosse atacando a gente, né? Mudando quem a gente é. E isso pode parecer muito estranho pra quem tá ouvindo agora, mas na época da pandemia a gente teve muitas notícias sobre casais que se separaram, porque você começa a enxergar os defeitos da pessoa muito mais atenuados, sabe? Você começa a ser afetado, você não tem aquele descanso mental, como se você tivesse preso dentro de uma prisão que você não pode sair. Vários relacionamentos acabaram, várias famílias pararam de se falar, tudo porque eles estavam confinados no mesmo ambiente. É muito doido isso, porque a gente meio que sabe o que é a febre da cabana quando a gente lembra da pandemia, que a gente estava trancado dentro de casa. Imagina agora o Jack num hotel gigantesco, onde ele anda para um lado para o outro e as únicas pessoas que ele vê são a própria família. Essa cena me pegou bastante, assim. Mesmo isolado no meio do nada, num espaço gigantesco, ele ainda se incomoda quando a esposa dele, em alguns momentos, vai perguntar se ele tá bem, se ele quer comer alguma coisa, que ele fica revoltado. Como assim você me atrapalhou? Quando você estiver ouvindo o barulho do teclado, você não fala mais comigo, cara. Você me esquece. Putaço. Eu fico revoltada com essa cena, porque, tipo assim, mano, você arrasta tua família pro teu trabalho, você tá num hotel, isolado pela neve, mesmo se você quiser sair dali, você não teria como. Não teria como. Porra, você tem algo pra fazer. Ele, o caso do protagonista, ele tinha o livro dele, que ele queria escrever um livro ali pra fazer. Mas e a esposa e o filho, sabe? O que eles iam fazer durante esses 5 meses? Porra, a mulher tava querendo um mínimo de interação com ele, e ele foi super estúpido com ela, mas ali a gente já percebe, né, aqueles primeiros, entre aspas, né, porque antes ele já tinha dado alguns daqueles primeiros sinais de que ele tá ficando maluco. Como que eles conseguem fazer a gente cair dentro desse sentimento de que algo não tá bem, algo não tá legal, porque a gente vê vários momentos do filme, quando o filme começa, isso que eu achei surpreendente, não tem um questionamento do próprio personagem, do Jack, assim, tipo, será que eu tô ficando maluco ou não? É como se ele já tivesse entregue à loucura. O filme, ele me passa muito essa cara de que ele tava o tempo todo já aceitando aquilo, assim, que ele só precisava, ele já tava maluco, ele só precisava de uma orientação pra fazer uma besteira, porque a gente percebe pela trilha sonora, não é uma música, é tipo, você escuta como se fosse o barulho de um instrumento desafinado, que vai pipocando na mente, ele vai crescendo, e o Jack parado olhando na janela ali com uma cara como se tivesse sido lobotomizado, sabe? Nossa, sim, é bizarro, assim. O Jack Nixon, ele tá ótimo nesse filme, ele entrega algo que tu fica com medo, tu vê esse cara e fala, não, eu não fico 2 minutos na mesma sala com esse cara. Não, total. Isso desde a primeira cena que ele aparece, pra mim, ele já dá essa vibe. Tipo assim, mano, ele já tem cara de maluco, ponto final. Nesse filme ele já tem cara de louco. E aí você vê ele ali na entrevista com o cara do hotel, o cara explicando. Pra mim, aquilo, cara, é muito bizarro, como nas primeiras cenas em que ele aparece, eu já ficava assim, mano, não, vai dar merda, sabe? Olha a cara desse homem, não tem como isso aí ser normal. Então ele já tinha aquele pezinho ali na loucura, né? Ele é cativante. Sim. Conforme ele fala com calma, sabe? Ele usa um vocabulário rebuscado pra falar as ideias dele. O cara conta a história sobre o cara que matou a família. Ele, nossa, é uma história e tanto. Minha esposa vai curtir. Tipo, caralho. Minha esposa adora esse tipo de história. Ele ainda é uma pessoa formal, ele ainda tem uma certa elegância, sabe? Vai embora quando ele pisa no hotel. Exato. Pisou no hotel, pronto, é dali pra pior. O filme, né, conta o Jack, e no hotel fica o Jack, a esposa Wendy e o filho Danny. Eu não sei quantos anos o filho dele tem no filme, mas ele é bem novinho, tipo, sei lá, 6 anos. Acho que no máximo. Por aí, né? O filme, ele não envolve só esse tema de, você ficou confinado muito tempo, então o cara ficou maluco, mas ele também pega muitos elementos sobrenaturais. Que já no início do filme, com o Danny, já dá pra ver que ele tem ali uma habilidade psíquica, né? Que no filme mesmo eles chamam isso como Shining. A habilidade dele tem um nome, que daí vem o nome do filme, que ele conversa.
ele conversa com o Tony, que ele fala que é um menino que mora dentro da boca dele. Que fala o que ele pode falar ou não falar, né? Uhum. E aí ele tem um jeito muito caricato que ele levanta o dedo e faz uma vozinha rouca, sabe? Eu não gosto daquele lugar. Engraçado. Sim. Nossa, mas por que você não quer ir para o hotel? Eu não sei. Tipo, muito... Não vou falar com você. É muito engraçado. E ali, já nesse início do filme, a gente vê várias coisas, né, que ajudam no desenvolvimento do personagem do Jack, tem uma parte em que o menino, eu não lembro, ele desmaia e aí vai uma médica na casa deles, antes deles irem pro hotel, tá? Que aí a mãe dele comenta que o pai era alcoólatra, já estava alguns meses sem beber. Isso é importante no enredo do filme. Nossa, eu não lembro disso. Sério mesmo, amigo? Sério? Bem no iniciozinho. Um dia o Jack chegou... Isso a esposa dele contando pra médica, né? A médica estava perguntando sobre o histórico do filho, né? De doenças e tal. Ela falou, o que aconteceu foi um acidente que ele deslocou o ombro. Como é que foi isso? Um dia o Jack chegou aqui em casa, ele tinha bebido demais, foi pegar um menino pelo ombro, pegou muito forte e deslocou. Mas isso foi bom porque fez com que ele percebesse que, tipo, cara, tava na hora de parar de beber, ele parou de beber. Basicamente isso, muito básico mesmo. E ele parou de beber. Importante pra história, porque com o desenrolar do filme, quando ele começa a ficar maluco ali, no hotel completamente vazio, tem uma hora que ele fica estressado, ele fala assim, porra, eu tomaria muito uma cerveja agora, sabe? E ele entra no bar e tá lá o barman, tipo, e cheio de bebida, porque eles tiram, o dono do hotel falou que eles retiram toda a bebida durante esse período, então ele não precisava ficar preocupado e tal, então o bar não tem nenhuma bebida, e aí do nada ele entra no bar, tem um barman, e com todas as bebidas ali, e ele bebe. E ele pede um whisky. Muito legal que ele chega e ele já conhece o barman, né? Ele fala, ei, Lloyd, você está muito elegante hoje. Que bom te encontrar aqui. Eu precisava ver um rosto amigo. E ele tem essa conversa como se fosse um amigo de longa data. E o barman, que é o Lloyd, ele tem uma postura, tipo, neutra. Ele é parado, assim, né? Ele não... Ele reage ao Jack, ele reage à conversa, mas ele não puxa nenhum assunto. Ele não fala nada. Ele só escuta, né? Ele só absorve. Eu acho interessante falar que o hotel, você chegou a comentar isso brevemente, mas o hotel tem toda uma história por trás. Tem. Porque ele, toda época de inverno, ele fecha. E já teve histórias anteriores em que tinha uma família lá dentro, em que o pai surtou justamente pelo isolamento, que o Fê até comentou, né? Um pouco mais no início. E aí ele contou que o cara matou a esposa e as 2 filhas. Com um machado. E isso tudo acrescenta na história para a parte do sobrenatural, porque a história basicamente se repete. O filme é mostrando a história se repetindo, tipo, o cara ficando louco e dando no que deu, né? E o filho vendo tudo isso, porque o filho ele tem essa coisa sobrenatural da psique, que é o Shining, né? O Tony, que vai conversando com ele, então ele vai vendo as coisas como foram acontecendo, como, por exemplo, aquela cena que ele tá andando de triciclo pelo hotel, e aí ele encontra com as 2 meninas, né, no corredor, e aí ele leva um susto, porque as meninas, do nada, elas estão estiradas, mortas no chão em pedaços. Então ele já vai vendo o que aconteceu. Tem inclusive uma cena do Danny, que ele senta no colo do pai, e ele fala, você machucaria eu e a mamãe? Porque ele já estava vendo lá na frente o que já tinha acontecido, né? Tem todo esse contexto por trás, né? Dele enxergar as coisas antes e tal. Tem até uma interação dele com aquele outro personagem, o Dick Halloran, que ele chama o cozinheiro, que ele fica chamando ele de Doc. Doc, você quer sorvete? É verdade. O que você acha? E aí a mãe fica assim, como é que você sabe que o apelido dele é Doc? Aí ele fica, acho que eu escutei em algum momento, mas em nenhum momento a gente falou e tal. Que é o Doc do Pernalongas, né? Que no inglês ele fica falando... o velhinho, né? O que é velhinho? O que é velhinho? É Doc, em inglês. Doc? Aí ele chama ele de Doc e tal. O que é bem legal, que ele deixa, tipo... Depois ele fala, vamos tomar um sorvete. Halloran, né? O cozinheiro fala pra ele, vamos tomar um sorvete, Danny. Vem cá, Doc. E daí ele pega e tem uma conversa bem séria. É muito legal essa cena. Que tá os 2 sérios, assim, ó. Eles sabem que tem um problema acontecendo. Um olhando pra cara do outro, né? Um olhando pra cara do outro sem falar nada. E ele... Você sabe por que a gente tá aqui. Eu sei que você tem um poder. Eu também tenho. Minha votinha. Como é que você tá sentindo? O que você sabe daqui? E aí ele fala sobre o quarto dos... O menino praticamente não fala nada. Ele só fala que ele não pode contar porque o Tony não deixa.
Mas aí ele pergunta do quarto 237, né? Ele, o que aconteceu no quarto 237? O Danny pergunta. E aí o Halloran não conta. Ele fala, não vou te falar. Só O que fica longe. aconteceu? Não vai lá. Não vai lá. Isso colabora com a lore do hotel, que foi construído sobre um cemitério indígena. Nossa, ainda tem isso, né? Eu tinha esquecido desse. Foi. Eles contam no comecinho do filme, né? Foi construído sobre um cemitério indígena. E o Halloran, ele fala pro Danny que naquele hotel aconteceram muitas coisas boas, porém muitas coisas ruins. Então não foi o caso do antigo zelador que matou a família machadada, não foi um caso isolado. Teve o caso do quarto 237, teve outros casos que aconteceram lá que você não sabe. O Halloran conta, eu sei o que houve, eu vi também, mas não se mete, Doc, fica na sua, entendeu? Só brinca aqui, se diverte aí, mas não entra no quarto. Bem, acho que eu não preciso falar que eventualmente entra no quarto, né? Não tem filme não também, faça né? isso. Vai lá e faz. Senão não teria filme, exatamente. Tem uma curiosidade sobre o quarto 237. No hotel, não tem um quarto 237 originalmente. Eles criaram um quarto 237 porque eles ficaram com medo. Como aquele hotel, ele funciona, ele é operado e tal, eles ficaram com medo das pessoas não quererem usar mais o quarto 237, ele ficar mal falado. Então eles mudaram o número do quarto, que originalmente era 217, para 237. Não tem nenhum quarto 237 no filme. Ou 337, qualquer coisa. Não tem esses quartos número 30, né? Então eles mudaram justamente pra galera não ficar assustada nisso. 30 e o número 13 também, mas isso aí já é outra coisa. Também não tem o número 13 lá? Geralmente hotéis, no geral, eles não têm nem o andar 13, nem apartamentos de número 13. Apartamentos como é chamado os quartos de hotel. Tem uma explicação, mas enfim. É o PT, sacanagem. O fantasma do comunismo. Você já trabalhou no hotel, né, Nath? Trabalhei com hotelaria, sim. Então, isso realmente existe, não só lá fora, como aqui no Brasil também. Mas eu já fui num hotel que tinha. Cara, não é que não exista em todos. Existem em alguns, mas a maioria não tem. Amador, né? Esse hotel não é amador aí, não sabe. Não tem história. Não tem história, fraco. Não se hospedem lá. Se tiver 13º, você não se hospeda. Exato, eles pulam o andar, eu acho engraçado. Que doideira, né? Tem, mas eles pulam o número. Doideira. Tem gente, inclusive, que tem o 13º andar, mas ele não deixa aberto. Tipo, é um andar trancado. É super... Como é que é o nome? É superstição? Isso, tem uma superstição muito grande, isso ao redor do número 13 em hotelaria, muito grande mesmo. Mas isso aí pode ser até contexto para outro podcast, para episódio, caso vocês queiram. Enfim. A gente tem até um gancho, né? Que a gente tem um episódio contando a história da Sexta-feira 13, né? Que envolve isso. E é uma das histórias sobre Sexta-feira 13. Futuramente a gente pode ter mais, é só vocês pedirem, manda um e-mail pra gente, eu comento aqui no episódio. Eu sei que eu não li o livro, tá? Pelo que eu li por aí, mas eu sei que no livro, o personagem do Danny, ele é muito mais explorado na habilidade dele, do sobrenatural. No filme, ele parece ser muito mais passivo, tipo, eles mostram a interação lá, como é que ele vê as coisas, mas ele deixa essa parte muito mais sutil e, tipo, a interpretação aberta de quem tá assistindo. Eu li que no livro, ele usa essas habilidades de forma mais ativa, ele, inclusive, consegue pedir ajuda usando essas habilidades. No filme, isso não é muito explorado. Mas a gente tem uma cena do filme que ele pede ajuda. Sim. Um detalhe que eu pesquei, se você prestar atenção, o Danny, quando ele tá com o carrinho dele andando lá no tapete, fica fazendo aquele barulho, né? Uma hora ele tá com as rodas contra o chão, né? Gera aquele atrito, aquele som mais alto, e outra hora no tapete. E fica um som bem... Quando a gente tá vendo o Halloran, que é o cozinheiro, lá na casa dele, do outro lado do país, ele sabe que o Danny tá pedindo ajuda porque ele começa a tocar essa trilha quando tá com ele. Ele fica, tipo, ele no avião, tá tocando... Ele no voo lá indo pro Colorado, né? Ele dirigindo no carro, que é como se ele soubesse o que tá acontecendo no hotel, através do Danny, né? Já que eles têm essa conexão. Maneiro. Eu tinha reparado na diferença de barulhos, né? Quando ele anda lá com o triciclo dele. Mas eu confesso que eu não dei muita atenção a isso em relação ao cozinheiro lá do hotel. Maneiro. Achei muito interessante. Isso é muito legal, cara. Achei muito maneiro essas ligações, assim. Existe outra coisa também, de curiosidade sobre o filme, existe algumas que eu pesquei aqui, né? Por exemplo, a Shelley,
Duvall, que é a atriz que interpretou a Wendy Torrance, faleceu ano passado, aos 75 anos. Outro trabalho dela também aqui, de um trabalho muito famoso que ela teve, que ela participou, ela era uma das bruxas em Gasparzinho Conhece a Wendy, que foi estrelado pela Hilary Duff. Nossa! A galera mais antiga vai lembrar da Hilary Meu Duff. Deus! É. Caraca, eu tinha esse filme em VHS, cara, do Gasparzinho. Pois é, né? Tem gente que nem sabe o que é Gasparzinho, meu Deus! Sabe. Será que vale o Meia Noite Hoje Conto sobre o Gasparzinho? Não sei. Se pedirem, a gente pensa em fazer. Se a gente pedirem com carinho, a gente planeja. Mas outra curiosidade também sobre ela é que ela recebeu o Framboesa de Ouro como pior atriz por esse filme. A atuação dela é muito caricata, ela tá correndo com a faca e ela é muito histérica, né? Muito histérica, sabe? Não tá acontecendo nada demais e ela tá apavorada, ela não sabe se defender, o tempo todo parece que ela tá a pilha de nervos, né? Uhum. A ponto de um choque, saca? Sim. Esse foi, inclusive, um dos outros motivos de eu não ter gostado do filme a primeira vez que eu assisti, tá? Da interpretação dela. Ela é muito exagerada em tudo. Muito. Não acontece nada, ela já tá com aqueles olhos esbugalhados, aquela boca aberta. E tipo assim, cara, acaba que quando acontece alguma coisa de fato, você não dá muita credibilidade, porque ela surta por nada. Então, tipo, surta por nada. Uhum. Mas eu sei que no livro ela não é assim. No livro aparenta que ela é um pouco mais equilibrada, sabe? Sim. Claro que no livro ela ainda é... não é acolhedora a palavra que eu tô buscando, mas tipo assim, ela tenta a todo custo proteger o filho dela, que é o que acontece no filme, mas ela demonstra ser mais forte, sabe? Ah, sim. Ali no filme ela tá muito frágil, ela tá sempre assustada, tudo deixa ela nervosa, muito ansiosa, enfim. É super compreensível dela ter ganho esse prêmio aí, coitada, cara. Super compreensível mesmo. Tadinha, eu fiquei com dó agora. Mas também ela fez Gasparzinho Conhece o Wendy, né? Tipo... então, né? Muito dramática no filme, mas enfim. Pode ser que ela tenha outros trabalhos mais conhecidos que não sejam de terror, né? Então, sei lá, romance. Tem muita atriz que se dá muito bem com romance e tal. Inclusive, eu tava vendo umas fotos aqui, ela mais jovem. Cara, ela era uma atriz linda, mas ela tem essa aparência mais franzina, mais delicada, meiga. Então, acho que ela não combina com filme de terror, sabe? Tipo, deve fazer outra parada, devia fazer, né? Outra coisa na carreira dela, assim. Nossa, eu tô vendo as fotos dela aqui agora. Realmente ela era muito bonita, porque eu confesso que nesse filme ela tá com cara de maluca mesmo. Até mesmo, eu confesso que no filme os dentes dela, sempre quando ela abre a boca, me chamavam muita atenção. Mas vendo outras fotos, não chama tanta atenção assim, não. Parece que fizeram uma maquiagem ali nos dentes dela, porque não é possível. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Nath. Faça. Você acha, vamos falar sobre o Salão de Ouro. Tá. Ele me lembrou muito o quarto vermelho da Residência Hill. Você reparou nisso? Que, tipo, é como se fosse um refúgio mental pro Jack quando ele tava mais atribulado. Como se o hotel falasse assim, vem pra cá que aqui a gente entende, aqui a gente te dá aquele abraço de mãe, sabe? Não, total. Tipo, aquele Golden Room, né? Salão Dourado. The Golden Room. Eu sei que ele tem muito simbolismo ali, ele aparece em várias cenas. Pra quem não sabe, o Salão Dourado, ele é uma sala de festas onde servem banquetes e tal, um lugar luxuoso, enorme e, obviamente, dourado. Quando o hotel tava em funcionamento, as pessoas iam lá pra, tipo, se divertir, pra jantar, almoçar, fazer eventos em geral. Quando fecha, eu acho que esse salão, ele tá muito relacionado à decadência. Não digo nem decadência, mas ao passado sombrio do hotel, sabe? Tipo, realmente é ali que chama o Jack, tipo, pra poder apresentar o barman. Conforme as cenas vão passando, tipo, vão tendo pessoas dentro daquele salão já no isolamento, né? E ali parece que a gente consegue ver, quando nas cenas que o Jack tá dentro daquele salão, o nível da sanidade dele. Na verdade, o desnível, no caso, né? Porque quanto mais maluco ele tá ficando, mais coisas vão acontecendo dentro daquele salão. Mais populoso tá ficando, mais gente tem. Maiores são os diálogos com o barman.
Então eu vejo muita relação com a Sala Vermelha do seriado, sim. E a minha pergunta pra você, Nath, você acha que todo mundo no Salão de Ouro morreu no hotel? Cara, é uma excelente pergunta. Assim, pessoalmente, eu acho que não necessariamente. No filme eles não chegam nem a comentar sobre isso, né? Tipo, só Não. aparece. Eu, pessoalmente, eu acho que não. Não acho que as pessoas de fato tenham morrido. Eu acho que é mais uma ilusão da cabeça do Jack mesmo. Tipo, criar aquelas pessoas. E você, o que você acha? Eu suspeito que sim. Porque você tem uma cena da última vez que o Jack entra lá, tá tendo uma festa e tal, e todo mundo... Tem um cara na porta do Golden Room que recepciona ele, fala o nome dele. Oi, Terrence, Sr. Terrence, tal. Ele vai pro balcão, pede o uísque dele, o Lloyd já sabe o que ele quer, ele vai pagar, e aí o cara fala assim, não, sua bebida não é... o seu dinheiro não é aceito aqui, né? Ordens da casa e tal. Já dá uma ideia de que quando ele fala ordens da casa, o Lloyd não... E o Jack questiona, né? Mas quem? Quem que foi? Ordens da casa. Tipo, cara, a casa que eu tô te falando é o hotel. O hotel não quer que você pague. Seu dinheiro não serve aqui, porque não tem ninguém pra aceitar seu dinheiro. Porra, tu tá maluco, sabe? Sim. Mas eu acho engraçado que quando ele vai, tipo, não, então eu quero saber quem é, vou procurar. Ele esbarra num cara, que é o garçom do lugar. O garçom, tipo, mancha a jaqueta dele e fala, não, é abacate. Vamos lá no banheiro que eu vou limpar. E aí, chegando lá, eles têm aquele diálogo. E aí ele percebe que ele fala, eu tô conhecendo você. Você é o Delbert Grady, o antigo zelador que matou a família. Ele, não, minha família tá perfeitamente bem e tal. Ele, não, você eu sei quem você é. Não, minha família tá bem. Eu não matei minha família. Na verdade, eu castiguei eles. Começa a ter uma conversa meio de maluco, né? Eles aprontaram. Minhas filhas queriam botar fogo no hotel, então eu castiguei elas. Daí minha mulher ficou irritada com o que eu fiz, ficou chateada. Então eu castiguei ela pela desobediência. Pra ele não matou a filha, entendeu? Na verdade, ele estava dando uma punição a algo errado que a família fez. E aí ele começa a conversar o Jack, tipo, se tua mulher quiser sair daqui, tu tem que punir ela também. Sabe? Claro, qualquer coisinha errada fora da curva, eles precisam de uma punição. Isso foi só aumentando a loucura dele, né? Ali dentro. Nisso o filme tava me deixando sempre ambíguo, assim. Cara, será que ele tá ficando louco? Ou será que o hotel tá deixando ele louco? Porque eu ficava sempre... Porque tem uma diferença. Ele tá isolado. Ele é um escritor que tá com bloqueio. A gente vê o tempo todo ele escrevendo, né? Ele fica o filme todo escrevendo alguma coisa ali. Você não sabe o que é. Ele tá escrevendo o livro dele. Mas ele tá com esse bloqueio de escritor. Que ele fica muito irritado com a esposa dele. Que ele quer acabar com esse bloqueio. Escrever o livro dele. Porque ele sabe que esse livro vai dar a possibilidade dele mudar de vida. Porque ele fala, porra, eu não quero mais lavar carro. Eu não quero mais varrer chão. Eu quero ser alguém. Então aquela era a oportunidade da vida dele pra mudar a vida dele, né? Eu ficava na dúvida assim, mas será que, tipo, isso só acontece na cabeça dele? Ou o hotel tá mostrando isso pra ele? Porque, como eu te fiz a pergunta, né, Nath? Como eu falei, né? Que me lembra o quarto vermelho. Lá no quarto vermelho da Residência Hill, toda hora alguém entrava e via o quarto daquela maneira porque a casa fazia a pessoa ver. E voltando agora... Cada um, né? Cada um enxergava de um jeito. Sim. Exato, cada um se protegia, né? Era o estômago da casa, até como a Cami falou num dos nossos episódios, né? Que todo mundo ia pra lá pra digerir as coisas da casa. Aqui, eu achava que era só uma ilusão da cabeça dele. Até o momento que ele tá preso, que a esposa dele bate nele, apaga ele, tranca ele lá na despensa, que chega o Delbert Grady, o antigo zelador, e fala, então, tu fracassou na tua missão. Eu vou te dar... Tu quer uma segunda chance ou não? Não, eu preciso de uma segunda chance. Então eu vou abrir a porta e tu vai concluir o serviço. E eu ficava assim, mas isso é só coisa da cabeça dele. Tipo, e aí? E aí tu ouve a porta abrindo do lado de fora. Porque ele tá trancado dentro da despensa, ele não consegue abrir por dentro, né? Mas aí tu ouve alguém abrindo do lado de fora e tu fala, cara, não é só coisa da cabeça dele. Mas em contrapartida, não necessariamente dessa coisa do Salão Dourado, tem uma cena lá pelo meio do filme que ele encontra uma mulher nua e ele beija aquela mulher. A mulher do quarto 237. Isso, aquela mulher. E aí ele enxerga ela como uma mulher lindíssima,
nu, ela tá ali toda sedutora. Já o filho dele tava enxergando aquela mulher como uma horrorosa, né? Eu acho que o filme, ele mostra isso nessas cenas da mulher nua e tal, da forma que cada um quer enxergar aquela cena, entendeu? Então o filho vê de um jeito e o Jack vê a mulher de outra forma. Sim. O Jack também, assim que ele beija a mulher, que ele toca nela, ele sente Ela se estranho. transforma, assim. E ela se transforma, né? É por isso que eu fico muito em dúvida. Eu fico em dúvida em todo momento. Cara, é um filme que você fica meio maluco, sabe? Porque você não sabe. Tem coisas que tu para pra pensar racionalmente e tu fica assim, não, eu acho que eu tô delirando também. Porque, por exemplo, o quarto 237 tava fechado porque uma mulher morreu na banheira. A gente não sabe sobre essa mulher, não conta em momento nenhum do filme o que ela era, o que aconteceu. Mas o que dá a entender ela ainda estava na banheira. Ninguém tirou ela da banheira, o corpo dela. Sim, pra ela estar daquele jeito. Ou ela ficou muito tempo na banheira até descobrirem. Tem todo... Pois é, porque a ideia que dá é de que ela morreu na banheira, beleza. O quarto estava trancado, beleza. Ninguém quer comentar sobre isso. O Halloran não fala pro Danny o que tá acontecendo lá. E quando você vê na cena que o Jack vai lá, que ele vê ela linda, maravilhosa, ele vai beijar ela e ele percebe que ela tá já inchada e necrosando... Ao paralelo com ele vendo essa cena e se chocando, a gente vê ela ainda na banheira. Sim. Então dá a impressão que ela tava lá ainda, sabe, o corpo dela. Aí tu fica, cara, não. Ele tá delirando, a gente tá delirando, ou isso tá realmente acontecendo? Esse filme, eu acho que isso é dos motivos da galera tanto gostar muito ou não, ou o que faz ele não ter ficado muito datado, é porque ele traz tantas interpretações diferentes que é aquilo. A primeira vez que eu assisti, eu não curti. Da segunda vez que eu assisti, eu já gostei, já enxerguei outras formas de uma outra maneira. Você, inclusive, já me trouxe coisas que eu não tinha me atentado e que eu já fiquei tipo, caralho, é verdade, aconteceu isso. Então eu acho que ele tem tantas teorias, tantas coisas, sabe, a serem exploradas dentro daquilo dali, que eu acho que é isso que deixa ele ser um filme tão instigante, porque cada um interpreta de uma forma diferente, cada um lê uma cena de maneira diferente. E eu acho que isso não deixa o filme ficar muito... se tornar antigo, né? Tipo, ser datado, como você mesmo fala. Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, se alguém da geração nova assistir, claro que eu acho que não vai ser tão interessante quanto a gente, até porque a nossa geração traz um sentimento até um pouco de nostalgia, né? Pelo filme e tal. Mas eu acho que não se torna também desinteressante, porque é muita coisa para se analisar ali. Muita coisa, absurdo. Sim. E vale lembrar também que teve um trabalho minucioso de direção. Aparentemente o Stanley Kubrick, o diretor, levou uma equipe reduzida para o hotel, e o que eles faziam era tomadas incessantes, eles repetiam a mesma tomada por muitas vezes, né? Tanto que levou os personagens à exaustão. Tem uma coisa que a Nath anotou aqui, mas ela não chegou a comentar. Ai, tô vendo agora. A cena do Machado foram 127 tomadas. Aquela cena icônica, né? Dele quebrando a porta. Here's Johnny! 127 portas, é isso mesmo que eu entendi, saca? O que leva, inclusive, a gente pensar. Dizem muito que o Kubrick, ele gosta ele busca muito a perfeição. Mas ali, ele estava buscando a perfeição mesmo, tipo, de repetir a cena tantas vezes. Ou ele estava realmente querendo alcançar aquele... botar o Jack Nicholson naquele estado de loucura mesmo. Porque você imagina, você repetir a mesma cena mais de 100 vezes, cara, eu já estaria assim... Eu já seria o próprio personagem. Interessante. Não é algo a se pensar. Tem uma cena, inclusive, que eu vi de making off há muito tempo atrás, que é do Jack Nicholson se preparando pra essa cena. Ele fica chacoalhando o machado assim, como se ele fica girando e dançando, fazendo como se fosse uma raca, entrando no personagem. Ali só já é assustador, assim, de você olhar e falar, esse cara não tá bem. Esse cara não tá bem. E aí, tipo, a galera vai, ação, aí ele chega e dá a machadada, pum, e a câmera segue, sabe? Segue o machado como se você fosse sentindo o baque da machadada na porta. Nossa, é muito bem feito, muito bem pensado, assim. E é um detalhe sutil. Várias vezes esse filme me deixou tenso. Nada tava acontecendo, mas eu tava assim, ih, caralho. Vixe. O que é aquilo que eu falei bem no iniciozinho, porque ele tá explorando
pela primeira vez, na verdade, o terror psicológico tá sendo explorado dentro de um filme de terror. Porque antes era o quê? É susto o tempo todo, é jump scare, é sangue, é matança. E ali não, você tá tipo imerso dentro daquele hotel, daquele ambiente que é super claustrofóbico, por mais que o hotel seja enorme, cara, não tem pra onde você correr. Simples assim. Então você é aquilo, né? Fica aberta a tantas interpretações, tipo, será que é o hotel que é assombrado? Será que é ele que tá louco? É o tempo inteiro você fica se questionando. E isso é assustador de certa forma, né? E você percebe que o hotel, ele é gigantesco, mas em vários takes parece que ele é repetitivo, que ele é monótono. Que ele é um labirinto, né? Um labirinto, exatamente, descreveu bem um labirinto, porque aparentemente tem 3 ambientes diferentes, assim, de cor, decoração, assim, e eles vão passando nesses mesmos ambientes. Tem aquele hall do elevador, aquela cena clássica do elevador que toda hora aparece saindo sangue e tu não entende o que é. E é ali que me faz pensar de que morreu muita gente no hotel. Que é como se fosse o hotel falando assim, tipo, olha o que eu tenho, sabe? Olha o meu poder. Olha só como eu sou poderoso. Eu fiz isso várias vezes e vou fazer de novo. Cara, a gente tem muitas cenas muito icônicas que ficaram famosas, não só pelo filme, mas que tornaram referências em vários outros lugares. Acho que a primeira é aquela do Machado, né? Here's Johnny. Here's Johnny, muito boa essa cena. Aquela cara dele, pô, tem como. As gêmeas no corredor. Gêmeas não, né? A gente chama de gêmeas, mas elas não eram gêmeas, inclusive. Uma tinha 10 anos, a outra tinha 8, eu acho. Elas é comentada, porque elas se vestem iguais, as meninas são iguais, mas elas não são gêmeas, são irmãs no corredor, final do filme, do labirinto. O Jack congelado. Jack congelado. Cara, a gente tem muita coisa aí, até mesmo o elevador cheio de sangue. Quando apareceu essa cena na morte do demônio, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Iluminado. Sim. A gente tem muita referência desse filme em vários outros filmes, em seriados, inclusive em Stranger Things. Você, gostando ou não, esse filme ele teve um impacto cultural tão grande no quesito terror, que é aquilo. Eu odiava o filme, mas tudo que eu via como referência, eu sabia que era por conta desse filme. Inspirou muitas outras obras, né? Sim, sim. E uma curiosidade, que eu não sei se nem todo mundo sabe, mas eu pelo menos fiquei muito, assim, surpresa quando eu vi, é que o Stephen King não gostou do filme. Ele odiou o filme. Nossa! Mas ele deu um porquê? Cara, então, né? Eu não sei se ele chegou a dar uma declaração formal sobre isso, mas eu li que ele nunca foi fã da forma como a história foi adaptada. Porque acho que teve muito desvio da essência do livro, principalmente com os personagens. Tipo, o desenvolvimento psicológico dos personagens. O filme ter dado mais ênfase num terror visual do que numa luta assim, mais interna do Jack, que o livro retrata muito mais profundamente. Enfim, até porque, gente, venhamos e convenhamos, quando você vai fazer uma adaptação de um livro para um filme, não tem como você colocar tudo, porque é muita coisa. Primeiro, não tem como você esperar que um livro seja exatamente igual ao filme, esquece, não vai rolar. Então, por isso que a gente chama de adaptação. Adaptação, muito obrigada. Então, assim, ele não gostou de algumas coisas que aconteceram justamente devido a essas adaptações. Então, o diretor, ele preferiu focar em coisas em que o livro não deu tanta importância. Stephen King queria que ele se aprofundasse mais, sei lá, tipo, nos personagens, sabe? Quanto Kubrick, eu acho que ele deu muito mais ênfase na ambientação. Sabe uma curiosidade que eu notei? Não sei se é verídico, tá? Foi algo que eu observei ali assistindo o filme. O Jack, ele surta muito rápido. Ele surta na segunda-feira da segunda semana do segundo mês. Que é quando você percebe que ele fala, ih, cara, aí já foi, sabe? Porque se você vai assistir no filme, você vê que ele rola meio em capítulos, né? Então, primeiro rola, tipo, chegada no hotel, primeiro mês, segundo mês. E aí, no segundo mês, tem a primeira semana, que ele mostra lá, tipo, terça-feira, ele não fala primeira semana, né? Mas terça-feira, quarta-feira, sábado. Aí na segunda-feira do segundo mês ele já tá piroquinha das ideias, sabe? Sim, é interessante essa sua observação aí. Muito rápido, sabe? Não foi como se demorasse, tipo, 5 meses pra ele ficar maluco. Não, no primeiro mês ele já tava pipoquinha das ideias, sabe? É verdade, cara, ele surtou muito rápido. E é aquilo, né? Ele já tava com algum problema antes, ele foi surtando
pelo isolamento, era muita pressão, tipo, não dá pra saber de fato, assim, com uma forma muito concreta o que estava acontecendo ali. Se era o sobrenatural agindo sobre ele, a gente não sabe. Uhum. Eu acho que isso torna até mais interessante o filme, né? Sim. Agora, uma coisa aqui que eu tô lendo, que Stephen King, ele acabou adaptando o próprio livro para uma versão para TV em 97, que é mais fiel à trama original, mas que não alcançou o mesmo nível de sucesso ou reconhecimento do que o próprio filme. Eu não tinha ideia disso. Nunca nem tinha ouvido falar. Flopou. Em outras palavras, flopou, não deu certo. É. Não, pela capa aqui que eu achei, parece ruim, tá? É mesmo? Nossa. Nath, então, quantos baldes de sangue você dá para o Iluminado de 0 a 5? Lembrando que 0 você não gostou, 5 você gostou muito. Eu queria muito, do fundo do meu coração, dar um 5 consolidado, justamente por ele ser um filme, assim, marcante na história do terror. Mas eu não vou dar, eu acho que eu vou dar um 4. Okay. Porque eu gosto muito da forma como ele deixa muita coisa, assim, aberta à interpretação, a várias teorias que a gente pode, né, fazer. Mas eu não dou um 5 porque eu acho que também não é isso tudo, sabe? Tipo, é um filme muito bom, eu assistiria, inclusive, de novo, mas eu acho que não merece um 5. É isso, eu acho que só não merece um 5. Eu dou um 4. Pra mim, não é um filme emocionante, não é um filme que vai mudar a tua vida, que você vai sentir nada assim, uau. Ele não é tão assustador, ele vai mais pra esse lado do terror psicológico, de você ver a degradação de uma pessoa, né, da mente de uma pessoa. Mas pra mim ele é um 5. Gostei, me divertiu, foi interessante. Gerou um bom papo aqui, tem muita coisa de simbologia por trás do filme, né, e de curiosidades. Pra mim é um 5 tranquilo, mas acho que ele é muito mais emblemático pra quem trabalha com o cinema em si, né? Ele é muito rico em simbolismo, ele tem essa pegada psicológica um pouco mais complexa. E é isso, acho que cada geração vai trazer uma interpretação própria e uma apreciação, né, do filme, o que garante que ele continue sendo uma referência, um clássico por muitos e muitos anos, né? E você, já assistiu esse filme? O que você tem pra contar pra gente? Alguma curiosidade? A gente falou alguma besteira aqui que você gostaria de corrigir? Concorda com a gente? Discorda da gente? Comente, deixa a gente saber sua opinião ou mande um e-mail. Nosso e-mail é meianoiteeutteconto.podcast@gmail.com. Deixa o seu like agora. Bota aí clica aí em inscrever, ativa as notificações, tá? Toda semana temos episódios novos aqui pra você. Você tá escutando no Spotify? Comente, muita gente não sabe, mas dá pra fazer comentários também no Spotify e se inscrever, seguir o canal, né? No Spotify a gente segue os canais, então siga aqui a gente agora. Mesma coisa para nossas redes sociais, temos Instagram, TikTok e Twitter. Não Twitter. No Apoia-se você consegue doar uma pequena quantia de dinheiro até uma grande quantia, caso você queira e ame muito a gente do fundo do seu coração, para poder ajudar que a gente continue fazendo um trabalho excelente aqui para vocês. Exato. Além disso, você tem recompensas exclusivas para cada tier que você desejar contribuir com a gente ali dentro do Apoia-se. E a maldição, se a pessoa não fizer nada disso, ela não seguir, não comentar, não compartilhar, qual que vai ser a maldição dela, Nath? Cara, ela vai enlouquecer. Ela vai enlouquecer. É isso. Vai ficar maluca, vai ficar escutando a gente de madrugada. Meu Deus do céu, a voz do Felipe. Red Run. Tá embaixo da cama. Vai ser assustador. Vai criar um Tony na cabeça da pessoa.